Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Romanos 10, de 1 a 15. Romanos 10, de 1 a 15. Amém? Que tem por tema: por que os judeus rejeitam a justiça de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, até hoje, desde quando Jesus pisou aqui na terra para falar do seu amor e pregar o Evangelho, até hoje os judeus não creem que Jesus esteja aqui. Não crê que Jesus era o Messias prometido. Até hoje é assim, não é verdade? E eles tiveram uma oportunidade muito grande de ver, ouvir e acompanhar a passagem de Jesus, os milagres que foram feitos, não é verdade? Muitos deles andaram lado a lado com Jesus e mesmo assim duvidam até hoje. Israel é a terra prometida, por isso que a maioria dos acontecimentos, tudo acontece em Israel. Não é verdade? Nós estamos vendo aí todo acontecimento do dia a dia do que está acontecendo em Israel, até ela ser oprimida e não ter mais saída para Jesus chegar. Amém? Glória a Jesus. Mas, meu amado irmão, por que os judeus rejeitam a justiça de Deus? Eu vou te explicar por quê. Também vou te explicar a razão para a rejeição de Jesus como Messias. Amém? Glória a Jesus. Também você vai aprender por que os judeus rejeitam a Jesus. Amém? Então, se você quer saber, fica comigo até o final, que eu vou te revelar tudo isso e mais um pouquinho. Amém? Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos lá? Como eu te falei, o tema desta noite diz: por que os judeus rejeitam a justiça de Deus? Na passagem de Romanos 10, de 1 a 15. Mas antes de ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia, acompanhe comigo Romanos 10, de 1 a 15. Que diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá, e viverá por ela. Amém? Glória a Jesus. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que perguntamos: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por quê? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Glória a Jesus. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Por quê? Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Jesus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão famosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Glória a Jesus. Mas, meu irmão, e por que os judeus não aceitaram a Jesus Cristo e não aceitam até hoje? Não é verdade? Porque os judeus, num contexto bíblico e histórico, não rejeitam a justiça de Deus em si, mas não reconheceram Jesus como Messias e, portanto, não aceitaram sua mensagem e seus ensinamentos como o cumprimento da justiça divina. Na verdade, suas razões incluem a crença em um Messias diferente do que Jesus apresentou, a falta de concordância com os princípios da doutrina cristã, como a Trindade e o pecado original, e a interpretação de que Jesus buscava o reconhecimento do povo judeu para si e não para Deus. O povo judeu achava isso, mas a gente sabe que Jesus veio para pregar o amor, né? Os judeus é conhecido como o amor. Os judeus, todo ele é conhecido para pregar o amor. Mas ele esqueceu que quem mais falou de amor foi Jesus Cristo. E Jesus veio justamente para isso, para pregar o amor. Não é verdade? Qual a razão? Qual a razão para a rejeição de Jesus como Messias? A razão é a natureza do Messias, o esperado. Os judeus aguardavam um Messias que libertasse Israel do domínio romano, um líder poderoso, um libertador político. A visão de um Messias que não cumpriu essa expectativa levou muitos a não o reconhecer como o Messias prometido. E até hoje é assim. Por isso que Israel passa pelo que passa. Não é verdade? E também as razões da rejeição, a diferença teológica, a blasfêmias da divindade, não é verdade? A justiça de Deus versus a própria justiça, não é verdade? Os milagres e a revelação que eles não acreditaram no que Deus fazia. Lembra da passagem de Jairo? Jairo dizia que Jesus curava através e amando do Boizebu, não é verdade? Até que um dia ele reconhece que ninguém podia curar a filha dele, ele recorre para Jesus e Jesus ressuscita a filha dele e ele diz: Senhor, como eu posso te pagar? E Jesus diz a ele: viva do que você prega. Quer dizer, eles conheciam a lei, mas não viviam da lei de Cristo. Ele não reconhecia, né? Por isso que Jesus veio predestinado a fazer vários milagres para que o povo o reconhecesse como o Messias o escolhido. Não é verdade? Em Romanos 10 fala também, Paulo também fala mais uma vez sobre o seu amor pelo israelita e como ele deseja que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Não é verdade? Como a gente pode aplicar isso no dia de hoje? Muitos estão dentro da igreja, muitos pregam nos púlpitos, pregam por aí afora,
mas o coração está longe de Deus. Não é verdade? O coração está distante. Os judeus rejeitaram Jesus por quê? Porque a maioria não o reconhecia como o Messias esperado, pois a figura que eles aguardavam seria um líder político militar para libertar Israel do domínio romano e não um homem humilde e espiritual que Jesus se apresentou. Outros motivos incluía uma crença judaica na unidade de Deus que contrastava com a percepção da divindade de Jesus, além dos desacordos teológicos sobre a observância da lei e a interpretação das profecias. Como eu falei, ele não acreditava e não acredita nas profecias e nem no milagre que Deus fazia. Eles estão aguardando Jesus chegar, só que Jesus já foi e Jesus está para voltar. Não é verdade? Com isso, o inimigo de nossa alma se apossa dessas coisas e estão implantando tudo que você já sabe, que já foi falado, ou do que está acontecendo em Israel. Não é verdade? Então, o que eu posso dizer a você é que você se prepare, porque Jesus já foi e vai voltar. Jesus diz que está voltando, não é verdade? E eles não aceitam a autoridade e o ensinamento de Jesus, né? O desafio da autoridade. Jesus desafiou a autoridade dos líderes religiosos dos judeus da época, o que o tornou uma figura controversa e o inimigo para aquele povo, né? Porque Jesus diz que veio do alto, veio do Pai. Se você não crê no Pai, não crê nele. Se você não crê nele, não crê no Pai. E isso embaralhou a cabeça dos judeus, não é verdade? Os ensinamentos sobre a lei, os ensinamentos de Jesus sobre a misericórdia, o perdão e a liberdade do pecado foram contrariados à visão judaica de um Deus que recompensa quem segue a lei e castiga quem quebra a lei. Não é verdade? É verdade. Por isso que eu digo, o segredo é obedecer. Muitos não obedeciam, não seguiam os mandamentos de Jesus e queriam viver do seu jeito, viver de um Deus de um oba-oba. Deus não é Deus de oba-oba. Não é verdade? Jesus não quebrou nenhuma lei. Jesus veio obedecer e colocar em prática aquilo que o Pai ordenou. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler o Salmo 32:5, que diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado, Senhor, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, Senhor, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, desde já, peça perdão ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, purifica-me e coloca meu coração em ordem, Senhor. Senhor, meu Deus, peço que tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Apaga em mim, Senhor, as minhas transgressões. E cria em mim, Senhor, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável. Senhor, vê se em minhas condutas há algo que te ofenda, Senhor. Eu te peço que dirige-me pelos caminhos eternos, Senhor, porque eu peço tua ajuda e peço que me ajude a ver com clareza a verdade a respeito de mim mesmo, Senhor. Senhor, meu Deus, purifique-me e põe meu coração em ordem diante de ti, porque eu desejo receber, Senhor, teu perdão, para que venha tempo de descanso da tua parte para comigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a entender, a compreender e a guardar tuas palavras no coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que se encontra no leito de um hospital. Ajuda aquele, Senhor, que está se recuperando. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, nos abre nossa mente para que nós venhamos entender e compreender
o teu significado mais profundo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nos dá uma madrugada em paz, tranquila e restaurador da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aí, meus irmãos, se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também eu te peço, meu irmão, que compartilhe, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.